Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez nessa manhã abençoada por Deus, agradecendo ao Senhor pela noite de sono, pelo lindo amanhecer, pelo presente que nós recebemos a cada dia, o presente da vida. E nós temos razão de sobra para agradecer ao Senhor por esse presente, pela presença do Senhor conosco. E eu quero te convidar a orar junto comigo agora. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui diante da Tua Palavra, para nos alimentar um pouco mais com esse banquete maravilhoso que Tu tens nos dado. Dá-nos, Senhor, um dia na Tua presença, um dia cheio de vitórias, de bênçãos, de respostas. Continua conosco, Senhor. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja na nossa vida. Amém. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João, e hoje nós estamos já no capítulo de número 13, o versículo de número 21 ao 38 é a nossa meditação, é a nossa leitura no dia de hoje. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Então, nós encerramos a leitura do vídeo passado, no versículo de número 20, que era quando, na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me receber a mim, recebe aquele que me enviou. E hoje nós vamos então para João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Vamos ler. Diz assim, tem um título aqui nessa Bíblia que eu estou, que diz assim, Jesus prediz que Judas o há de trair. Também está escrito no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Não, Mateus e Marcos, exatamente. Então vamos lá. Diz assim, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então, os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então, Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis e, como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás.
Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Essa é a leitura da nossa meditação, nesse lendo e meditando o Evangelho de João. E nós estamos no capítulo 13, do versículo 21 ao versículo de número 38. E aí, o que é que nós encontramos aqui? Veja que Jesus, ele prediz a traição de Judas. Quando, do versículo 21 ao versículo 30, que Jesus se refere exatamente a isso, que aquele que ele deu o bocado molhado. Porque quando Jesus diz assim, olha, um de vós há de me trair, todo mundo ficou espantado. E a curiosidade, interessante que eu acho, é a curiosidade de Pedro. Pedro, ele dá sinal para João, que estava próximo a Jesus, para que perguntasse. João pergunta, ora, pergunta. E Jesus diz, olha, o que eu deu um bocado molhado, esse há de me trair. E imediatamente Jesus faz isso, faz essa ação. Só que naquele momento entenderam outra coisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos mostra as coisas, mas não nos dá a capacidade de entender naquele momento. Nós vamos entender só depois que o tempo passa. E aí, o que é que este fato é referido por 4 evangelistas, por Mateus e Marcos, quase nas mesmas palavras. No versículo 27, Satanás é mencionado pela única vez neste evangelho. Porque o versículo 27 diz, e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Porque Jesus estava vendo o que estava acontecendo. Ele sabia de antemão quem é que o havia de trair. Olha só, entendemos que Judas não tomou parte na ceia. Ele só comeu aquele bocado que Jesus deu. E ele sai. E alguns depreendem do versículo 29 que nem participou da festa pascal. Por quê? Porque ele sai para ir trair Jesus. Então ele não estava interessado em festa. Ele estava interessado no que ele ia ganhar por aquela traição. E aí a gente chega no versículo 31, nós estamos lendo e meditando Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 ao 38. E o versículo 31 diz assim, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Aí nós vamos até, quando chega no versículo 35, diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Através do amor. Porque Jesus, ele no versículo 34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus sabia que estava chegada a hora dele, a hora que ele iria ser levado à cruz do Calvário. Olha só, ele ensina o amor fraternal entre os crentes. Este amor deve ser o distintivo dos crentes. Sabia disso? Pois é, nós como cristãos devemos amar uns aos outros. Em todos os tempos e em todos os lugares, é consolidado pelo fato de terem todos o mesmo Salvador. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Olha só, nós temos o mesmo interesse, o mesmo recurso, o mesmo serviço, o de promover os interesses do reino. O mesmo espírito, o mesmo destino. Qual é o nosso destino? Encontrar com Jesus para morar no céu. Então, nós devemos cuidar que este amor para com a irmandade cristã não seja trocado por um amor ao partido, um amor à nossa igreja, um amor egoísta ou interesseiro. O amor que Jesus ensinou era que amássemos, nos amasse uns aos outros.
e que propagasse esse amor, porque ele nos amou primeiro. Isso é interessante. Aí, olha o versículo 36, aí Simão Pedro, sempre Pedro, ele diz: Senhor, onde vais? Aí Jesus diz assim: olha, para onde eu vou, não podes agora, você não vai poder ir agora, não vai poder me seguir, mas depois me seguirão. Era como que Jesus estivesse dizendo: tenha calma, preste atenção, esse momento não pertence a vocês. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Pedro era afoito, ele queria sempre estar se destacando, não é? Jesus responde assim: tu darás a tua vida por mim? É como se Jesus tivesse dito: ô Pedro, eu sei o que vai acontecer, preste atenção, tem calma, fica aí no teu lugar. Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E olha só, nós devemos aprender uma coisa aqui. Nós devemos aprender a não confiar em nós mesmos. Não podemos confiar em nós mesmos. Nossa confiança tem que estar em Deus, nosso Salvador. Olha só, o discípulo fervoroso negar seu Senhor, que Deus sabe levar os seus ao arrependimento, até por meio do cantar de um galo. E lá na frente nós vamos ver a hora que isso acontece. Nós vamos encontrar essa passagem, porque Pedro realmente ele nega Jesus. Então, essa foi a nossa leitura dessa manhã, desse dia. Eu não sei que hora você vai ouvir esse devocional, mas hoje é nosso lendo e meditando o Evangelho de João, capítulo de número 13, do versículo 21 ao versículo 38. Que essa palavra permaneça no nosso coração e que nós possamos aprender aqui, aprender a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz de Deus, a não querer se precipitar com os nossos desejos, as nossas decisões. Nós precisamos entender que toda a nossa vida está pautada na vida de Jesus, no amor de Deus para conosco, em ter mandado o seu Filho para nos dar a salvação. Deus continue te abençoando, te dê um dia maravilhoso. Não esquece, se não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações. Outra coisa, deixa seu gostei, comente, compartilhe esse vídeo com mais alguém, mande para os seus amigos, sua família. Leia a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos continuar aqui ao longo dessa semana, se o Senhor nos permitir, lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João. Deus nos abençoe.